Olá, um bom dia a todos, graça e paz. Muito frio na nossa região, uma temperatura mínima de 4 graus, mas não podemos perder, o bom ânimo, não podemos perder a fé, não podemos permitir-nos entristecer por as circunstâncias e condições, ainda que nós estejamos nos sentindo desanimados, irmãos, abatidos, tristes. Muitos estão desmaiados na fé. Amém? Eu trago para vocês o Salmo de número 39. Senhor amado, querido Deus, gratidão por mais um dia. Sabemos, Pai, que confiando em Ti, Senhor, a vida vale muito mais a pena, porque o Senhor pode nos surpreender, Pai, a qualquer momento. Sabemos, Pai, que toda luta, todo o deserto e toda situação criada ou estamos acondicionados a viver não é para sempre, Pai. Sabemos, Pai amado, querido, poderoso Deus, que perante tantas dores que o nosso amado Cristo Jesus sofreu no Calvário, foi para permitir-nos viver uma vida libertos e livres para estar buscando a sua presença. Sabemos, Pai, que às vezes parece que o céu escurece, Senhor, e também que às vezes só existem zonas de sofrimento, mas sabemos, Pai, que através de circunstâncias que o Senhor prova a nossa fé todos os dias, Senhor. Pedimos o amparo, Pai, te pedimos, Pai, o perdão, te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E que esse Salmo de número 39, Pai, que eu venha ler, Senhor, que foi tocado em mim, possa trazer, Senhor, um renovo, uma esperança, que tudo vai passar, que o choro dura uma noite, mas a alegria, Senhor, vem no amanhecer quando buscamos a Tua presença. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salmo de súplica de arrependimento. Eu disse, guardarei os meus caminhos. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Aleluia, Jesus. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aleluia. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se o meu coração dentro de mim enquanto eu meditava e se acendeu um fogo, então eu falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto eu sou frágil. Aleluia, Jesus. E no versículo 8 nos fala, livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci e não abro a minha boca, porquanto tu o fizestes. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem por causa das iniquidades, com repreensão fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim como todo o homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor e não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou forasteiro para ti, peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome atento antes que me vá e não seja mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é um clamor por súplica de arrependimento. Vamos falar sobre essa palavra, uma coisa muito importante que eu falo para os nossos filhos aqui em casa todos os dias. Por mais sabedoria ou por menos sabedoria que eles venham a ter, é necessário saber o que é certo, o que é errado. Mas o mais importante é saber que quando nós tropeçamos, nós evitamos o tropeço, mas a maioria das vezes nós estamos tão doídos com circunstâncias e situações que se apresentam, que além de nos fazer tropeçar,
fazemos também os outros que estão em nossos caminhos tropeçar. Então, o que eu quero dizer com isso? Amado irmão, amada irmã, sabemos que a vida, ela nos apresenta provas e processos que às vezes fazem com que a dificuldade do discernimento e do entendimento daquilo que nós estamos passando, porque estava acontecendo conosco, até ser revelado para mim uma situação. No momento que essa situação foi revelada, que eu olhei para dentro de mim e tinha essa memória de dor, essa situação criada dentro de mim, não por falta da sabedoria, porque foi uma situação que foi sentida e vivenciada, que foi passada para mim. A partir daí, nós temos a certeza de que nós podemos melhorar e dar o nosso melhor e nunca buscar dar o nosso pior. Perante as circunstâncias e dificuldades que a vida se apresentam, muitas vezes queremos falar e não temos sabedoria. Vamos engolindo e vão causando doenças emocionais e gatilhos. E muitas vezes temos incrustados em nós estigmas de dores, porque abrimos a brecha para que o inimigo viesse chegar perto de nós e fazer nossa alma tremer, perder um controle, ficar totalmente possessos e descontrolados da realidade perante aquilo que nós estamos vivendo, que não estamos andando no caminho correto, não estando tendo um certo funcionamento das nossas ações. Para o que estamos fazendo, estamos agravando as circunstâncias e as necessidades, na maioria das vezes, em momentos de tribulação que a gente encontra. Parece que está sendo difícil, parece que estamos surdos, cegos e mudos para enxergar aquilo que é o óbvio, que o que é necessário ser tratado são as nossas emoções. Amados, sabemos que não devemos de voltar ao passado, que o passado está morto, enterrado. Se fosse bom seria presente, mas nós estamos colhendo aqui nesse futuro de hoje os frutos amargos do passado, da negligência, da desobediência, do descaso e da circunstância que nós abrimos a brecha na nossa mente para alimentar. Isso tudo se tornou surtos e gatilhos espirituais que desenvolvemos na nossa vida, e muitas pessoas com quais nós queremos falar, às vezes delinquem com a sua forma de falar, com o palavreado, com as suas emoções contrárias, com as suas carências, com as suas rebeldias e com a sua desobediência. Tudo isso gera um grande desconforto. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, reconhecer que somos pecadores é um primeiro passo para um arrependimento. E graças ao entendimento que nós venhamos adquirir no nosso dia a dia, nos dá a permissão e nos dá a liberdade para fazer uma avaliação da nossa vida, de tudo de bom que fizemos até hoje, de tudo aquilo que foi reprovado, que o Senhor não se agrada, que faz com que nós venhamos escorregar os nossos pés e cair e, por causa do nosso pecado, vivenciar situações que muitas vezes não temos sabedoria nem para dizer: Senhor, te apresse em meu auxílio. Eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. E às vezes parece que nós sabotamos e estamos travados para aquilo que está nos caminhos, nas promessas do Pai, que são as bênçãos para chegar em nossa vida. Nossos comportamentos, eles são insalubres e tóxicos. Muitas vezes esposos se revoltam contra as esposas porque não têm sabedoria, vivem muito na carne e emoção e se alimentam de ira e de coisas que são impróprias. Tem um vocabulário de baixo calão, tem um vocabulário promíscuo que ofende a esposa, assim como a esposa pode vir sim ofender ao esposo. Não existe o bom senso de sentar e dialogar, querem impor, e a vida, ela não vem de imposição, porque quem impõe é Satanás, é o demônio. Para muitos é o inimigo oculto. Aleluia, glória a Deus, mas reconhecer é um fato. Agora, o que vamos fazer para reconhecer
que temos que aprender a tirar posse e o poder do inimigo sobre as nossas vidas. Eu estava orando outro dia e o meu coração sentiu uma enorme, vamos dizer, o desejo de falar uma circunstância. Como você quer ter uma vida saudável? Então, seja física, mental, psíquica, material e espiritual, se você não busca a presença do Senhor, se você não confessa, não se arrepende e não reconhece que é um pecador, e as portas elas estão fechadas, porque não nos permitimos ser obedientes. O orgulho nos impede de orar. Muitos se distraem com as coisas do mundo e outros dizem, eu não tenho tempo. Priorizam as coisas do mundo, não se arrependem pelas suas iniquidades e querem salvação, querem milagre, querem cura, querem libertação. E quando o Senhor, pelos meios cabíveis da nossa invigilância, permite que aconteça conosco alguma coisa que nos machuque, que nos magoe, por invigilantes, por cômodo, por preguiçosos e desobedientes, nos revoltamos a maioria das vezes. Porque se Deus existisse, isso não estaria acontecendo comigo. Gente, o mundo não foi criado de um Big Bang, pelo amor de Deus. Deixamos de ser hipócritas. Nas escrituras sagradas, na Bíblia, ele nos fala em Gênesis como o mundo foi formado. O nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, o dono de tudo, de todos. Por que eu digo isso? A maioria das vezes a gente ouve as pessoas dizer que se Deus existisse não aconteceria isso. Se Deus existisse, as pessoas querem um Deus de carne, por isso que idolatram tanta imagem, vão tanta religião e crenças e seitas religiosas que falam através de entidades que não vêm de Deus, porque a Bíblia não fala em Pai de Santo, não fala em pensamento positivo, não fala em a Bíblia é a Bíblia, tem que ser sincero, a Bíblia é inerrante, a palavra que estão nas Escrituras vem direto do trono do Senhor, escritas por apóstolos, sim, homens usados através do Espírito Santo, para que venha passar a mensagem de libertação, de cura, restauração e salvação. Mas muitos querem um milagre, aquilo que é fácil. Não querem quebrar o orgulho e a tola vaidade de admitir que precisam do Senhor em nossas vidas. Amém? Muitas vezes nós evitamos ceder ao chamamento que nós temos para evitar compromissos. Mas quando nós sentimos no nosso coração, dentro da nossa essência, que nós, sem Deus, nós não somos nada, que Ele que nos ampara, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos orienta, e que a palavra ela é libertadora, porque na própria palavra diz, conhece a verdade que ela nos salva, nós alimentamos, começamos a alimentar um novo processo na nossa vida de cura, de salvação. Sabemos que Deus não falha. Muitas pessoas, através de grandes testemunhos da glória de Deus em suas vidas, de cura e de libertação, hoje no mundo estão vivenciando em várias partes do mundo. Na própria palavra nos fala, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. De fato que depois os outros milagres, eles vieram ao decorrente da sua caminhada, da sua trajetória aqui na terra, onde ele foi de lugar em lugar com os seus seguidores, porque até entanto ele não vir ao óbito, ele não ser assassinado, ele tinha seguidores. Então o que eu quero dizer para vocês?
que possamos buscar o nosso milagre, sim, temos direito de ser felizes, sim, e orar e declarar, né, felicidade, prosperidade financeira, libertação de um filho com problema de vícios de droga, que está amarrado no relacionamento fora dos caminhos do Senhor, com tóxico, prostituição e outras circunstâncias que no mundo tem, porque na palavra nos diz: maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. O mundo jaz numa maldade tão grande. Nós estamos vendo todos os dias que o mundo está carente. Pessoas estão clamando por cura, por libertação. Pessoas estão orando por restauração dentro dos seus próprios lares, que é o nosso caso aqui. Com as circunstâncias que se apresentaram, nós não queríamos. Nós não estávamos preparados. O Senhor assim permitiu, tem um propósito, mas nós estivemos num tempo de desequilíbrio muito grande. Deixar de orar, se queixar, reclamar, cansei, não oro mais, não quero saber, não vou buscar, não vou procurar, não vai chegar a lado nenhum. Muitas pessoas têm um hábito muito feio de dizer, mas é um hábito que o homem pegou para ele. Quando são hábitos, lamentavelmente, o hábito é a pior coisa que possa dizer, é a voz de povo, é a voz de Deus. Olha o povo na perdição que está. Se Deus vai querer tudo isso para uma nação, misericórdia, santa sabedoria, né? Inteligência maior, vamos dizer, e outras coisas que várias pessoas dizem, né? Tem muitos achismos que as pessoas falam, colocando Deus no meio de tudo isso. Mas eu digo uma coisa que na própria palavra nos fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós não temos atitude, posicionamento, se nós não nos colocamos na brecha pelos nossos filhos, para procurar ajuda, para orar, para declarar, consagrar a vida, a mente, o coração ao nosso Deus, o Criador, ao nosso amigo Espírito Santo, que é o Consolador prometido, enviado por Jesus em Espírito e a verdade. É o Consolador prometido. O grande Emanuel veio à Terra, Jesus veio à Terra, gente, com um objetivo muito grande: esclarecer a humanidade do pecado, trazer cura, libertação e restauração para as almas aflitas, afoitas, ansiosas, depressivas, frustradas. Ele não veio para as pessoas saudáveis, porque se a terra fosse de pessoas saudáveis, gente, o mundo não seria essa maravilha que é, porque temos que declarar maravilhas e não coisas opróbrias, ao contrário daquilo. Nós viemos para abençoar. O Senhor nos deu o poder de abençoar. A nossa língua é como faca de 2 gumes. Ela tem poder de abençoar ou de amaldiçoar, gente. Tem mães que amaldiçoam filhos. Maldição do filho é descendência toda que está ali sendo jogada a lama ali do enxofre, gente. Mas o Senhor, Ele salva. O Senhor, Ele cura. O Senhor restaura. Não é diferente com aqueles que querem o milagre, buscam o milagre, querem a cura e buscam a cura. Não é diferente com aquele filho que ora e diz: Senhor, quero me libertar nesse momento desse vício, porque eu não tenho mais controle sobre ele, mas, Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu quero, nesse momento, meus irmãos, falar direto ao coração de vocês. É o que eu estou sentindo aqui no meu coração. Todos nós somos carentes, somos órfãos. Alguns são de pai e de mãe, mas esquecemos que temos um Deus acima de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Todos de nós estão querendo milagres, portas vêm se abrir na área profissional, pessoas que estão desempregadas e às vezes sem falta de oportunidade, como o jovem empreendedor, o jovem que está se formando e saindo para trabalhar. Aquele que tem mais de 60 anos não está sendo valorizado, e o jovem que está querendo para sair interno na idade não está se dando oportunidade de porta de trabalho.
É aquele que está passando por uma situação de divórcio, o relacionamento desgastou por falta de sabedoria, por cobrança, ou por vícios, ou por situações criadas pelos desejos da carne, situações criadas por falta de sabedoria de administrar uma casa, ou as finanças. Aquele que está sofrendo de mal do corpo físico, doenças que foram geradas pelas emoções e pelos gatilhos emocionais que vamos alimentando e até chegar na nossa alma, atinge a nossa matéria, porque é assim que funcionam. Vocês abrem brechas e elas chegam. É como um soldado que vai para uma batalha. São vários soldados e na frente dele tem vários soldados e ele não está nem aí para a batalha. Ele vai se esconder na primeira trincheira porque a covardia chegou dentro dele e disse para ele: tu é inútil, o demônio colocou na mente dele: tu é inútil, tu é um fracassado, tu é um derrotado, tu não vai vencer, tu é pior que o rato de esgoto. E a pessoa sem sabedoria começa a alimentar esse tipo de pensamento insalubre, tóxico e pesticente, e quando vê o cara que tinha tudo para vencer e ser feliz, abriu a brecha para que o inimigo viesse dizer para ele o que ele é, que na realidade é o inimigo que é fracassado, derrotado, falido, porque foi de morte de cruz que Cristo Jesus morreu para os nossos pecados. No momento que Cristo Jesus morreu, quem foi eliminado da terra foi Satanás. Se vocês viessem conhecer a palavra, eu sei que muitos conhecem, mas não tem um entendimento. E muitos leem e tiram proveito para si mesmo, não tiram como um ensinamento, é o que me convém. E a vida, gente, ela não é para viver de conveniências, porque caixão não tem gaveta. E não tem transportador. E que nós, lamentavelmente, estamos semeando. Estamos plantando e nós vamos colher. Se você está plantando coisas boas, você vai colher os seus frutos doces. Mas se você abre a sua boca para iniquidade, para praga, maldição, você gasta seu tempo precioso, seu dinheiro para magia, feitiçaria, bruxaria, simpatia, seja o que for, você pode colher frutos bem amargos. Porque ai daquele que se acham de direito de mover com a espiritualidade inferior à lei do livre-arbítrio que existe na vida do teu próximo. Ai daquele que cobiça a mulher, o carro, a bicicleta, o homem da próxima, o carro, a casa, seja o que for do próximo. Pecado da inveja é uma das piores coisas que possam existir. Pecado da promiscuidade, o marido do próximo, o boi, a casa, não importa, galinha, periquito. Esse é um dos maiores pecados. Lamentavelmente, por dizer, infeliz é aquele que gosta de viver na sombra dos outros. Feliz é aquele que gosta de aparentar o que não é e o que não tem. Que o Senhor venha nos dar um entendimento para que possamos ser boas esposas, obedientes, mas não omissas, obedientes, mas não escravas. Assim como os filhos, obedientes e não revoltados, obedientes e educados. Porque hoje nós temos os nossos pais para nos orientar e o futuro pertence a Deus. Tinha uma mulher que tinha um hábito que para mim é um hábito muito feio. Ela tinha um hábito de rir dos milagres de Jesus, de Deus, o Espírito Santo, que é a Trindade, que é a mesma coisa. Não acreditava nos milagres da Bíblia. E sempre vivia dizendo que não sirva de exemplo isso, gente. Com Deus eu me acerto.
E eu tenho por mim uma convicção que se você tem Deus, é com Deus que você vai se acertar sim.